Bom dia, casa! Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra poder estar neste lugar. Um minuto. E estar nessa casa é um renovo ao meu coração. Não tenho palavras para expressar o quão bom é estar nessa casa. E eu sei que você sabe porque você tem vindo todos os domingos neste lugar. Mas vamos orar primeiro, porque eu acredito que realmente o Senhor, Ele tem algo grandioso não somente na minha vida, mas na vida de vocês. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem de estar aqui mais um novo dia, agradecendo o Teu nome, dizendo, Senhor, que Tu és santo, que Tu és digno, Pai. Que neste momento o Teu Espírito Santo venha fluir através de mim, que somente saia palavras da minha boca vindas diretamente do Teu coração, e que os corações daqui sejam transformados pela Tua palavra, Jesus. No nome de Jesus. Amém? Eu queria agradecer ao meu papai e minha mamãe, os pastores de vocês, por me darem essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui. É uma grande honra. E hoje o que eu quero trazer para vocês é o tema Obra-prima em Progresso. E hoje nós vamos focar no Salmo 139, do 13 ao 18, se você puder abrir junto comigo. Esse é um salmo, um dos meus mais favoritos salmos, escritos por Davi. E se você puder abrir, eu vou ler na versão NVI, que diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E nesse versículo a gente pode encontrar várias verdades sobre a nossa identidade, sobre como Deus nos vê e como nós devemos responder isso. E hoje eu quero compartilhar com vocês 3 verdades que nós podemos encontrar nesse texto de Salmo 139. O primeiro que eu quero falar para vocês é: reconheça. No versículo 13 ele fala o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. E nós temos aqui um belíssimo bolo, 2 bolos lindos e maravilhosos. E uma das coisas que eu mais estava com saudade dessa terra era um bolinho simples. Um bolinho de fubá, um bolinho de mandioca, de macaxeira. E eu fui fazer um bolinho ontem de noite, simples, um bolinho de fubá. Mas, entretanto, porém, todavia, eu esqueci de ler o rótulo. E o que acontece? Tem um bolo que eu fiz com açúcar e tem outro bolo que eu fiz com sal. Bem simples, bem tranquilo. Só que o que acontece? Eu não sei qual é qual. E eu preciso de 2 voluntários que são muito corajosos para descobrir qual é o de sal e qual é o de açúcar. Quem vai vir aqui na frente? Quem se voluntaria? Vem, Bruno. Preciso de mais um corajoso ou corajosa. Bora? Simbora. Então nós temos aqui. É o seguinte. Tudo bem? Eu sei que eu te conheço, mas prazer. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. É o seguinte. As regras são: você vai ter que escolher um bolo e você vai dizer, esse é o de açúcar. Eu tenho certeza que esse é o de açúcar. Mas você vai ter que fazer essa decisão sozinho. Vocês não podem conversar e vocês não podem escolher o mesmo bolo. E depois disso, vocês vão me falar qual vocês escolheram e a gente segue. Tá bom? Então qual é o de açúcar que vocês acham?
Decididos? E se eu falar que esse é o de sal e esse é de açúcar, vocês vão mudar? Não? Vai não? Você vai querer mudar? Aham. Eu joguei um caldinho assim com leite condensadozinho em cima. Vai querer mudar ou não? Vai ficar nesse aqui? Então chegou a hora do teste, né, galera? Vamos cortar o bolo. Nossa faca. As honras. As honras. Vocês vão provar juntos, porque eu quero ver essa reação desse bolo. Ok. Tá com medo? Pegando... Não, ele tem que pegar esse daqui. Cada um pega o seu. Não, ainda não. Vai ser todo mundo junto. Bem macio, bem fofinho. Que delícia. É seguro? Ok. Água. 1, 2, 3 e... Como é de sal. Eu tô Bruno de sal. Aplausos para os nossos corajosos. Obrigada, gente. Olha aí, foi aprovado meu bolo, gente. Eu só dei um leve erro de um sal, um açúcar, mas não tem problema. Mas pode parecer uma coisa muito simples. Se você não lê o rótulo, você não sabe o que é. Porque sal e açúcar parecem a mesma coisa. Se você não lê o rótulo, você não sabe o que é. Se você não lê a palavra, você não sabe quem você é. Se você acredita se você abrir essa palavra, ela vai estar cheia e repleta de verdades sobre quem você é. E o Senhor, Ele fala que, em Jeremias 17:9 fala que o coração é enganoso. Então, se nós ficarmos somente no achismo de acreditar de que, eu acredito que eu sou isso, que eu sou aquilo, o que a palavra está dizendo que você é? O que o Senhor está buscando? Porque nós não podemos confiar na palavra de terceiros, de pessoas ao nosso redor, para dizer, você é isso, você é aquilo. Não, nós precisamos confiar naquele que te formou, naquele que colocou um rótulo em você em primeiro lugar. E muitas vezes você está vivendo a sua vida acreditando no rótulo que as outras pessoas colocaram em você. Mas o Senhor te chama para abrir a palavra dEle, para Ele te mostrar quem você é. E hoje eu trouxe algumas coisas que o Senhor fala que você é. A gente leu no Salmo 139, no versículo 13 a 14, ele fala: Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Ele te chama de filho meu, Ele te chama de minha criação. Ele te chama de, eu designei você do jeito que você é. Da ponta da sua cabeça à planta dos seus pés, o Senhor te formou no ventre da sua mãe. Você não foi um acaso, você não foi simplesmente um erro. E Ele fala em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Por que questionar o design do Senhor, se Ele te fez tão perfeitamente? Se você olha no espelho e vê a si mesmo, você deve olhar para Jesus, porque é isso que Ele te criou, para ser a imagem dEle. E Ele te fala também em Jeremias 31:3 que você é amado. Como amor eterno, eu te amei. Por isso, benignidade te atrai. E eu acho que o mais conhecido por todos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se o Senhor amou o mundo inteiro, que Ele teve coragem e vontade de dizer, eu vou dar meu Filho para que eles sejam salvos.
Por que ainda duvidar que Ele te ama? Por que ainda questionar se você é chamado de filho, se a palavra fala? Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus te formou do jeitinho que você é. Ele teve paciência e tempo para te formar no útero da sua mãe. Você é a propriedade dele. Ele te conhece, ele te criou com uma intenção e com um propósito. E não importa o que as pessoas te falam, nunca se esqueça de colocar a palavra que o Senhor te deu em primeiro lugar. Reconheça que você foi criado por Ele e para Ele. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é: creia. E no versículo que nós estamos lendo, no versículo 14 ao 16, fala: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles. Eu sou uma pessoa que amo tomar banho quente. Amo tomar banho quente. Amo. Só que tem um pequeno leve problema quando você toma um banho quente. Você vai olhar no espelho depois disso, tá todo embaçado, não tá? Eu acho que algumas mulheres vão se identificar com esse fato. E aí você quer se arrumar e não tem como. Isso já aconteceu, assim, todas as vezes comigo enquanto eu tomo banho. Mas enfim. Primeiro, como eu tinha falado para vocês, é reconhecer. Reconhecer o que a palavra fala sobre você. Depois crer. Crer naquilo que o Senhor derramou e te falou. Porque tem horas que você tenta ver quem você é, mas a imagem está toda distorcida, toda embaçada. Isso acontece quando você sabe o que Deus diz sobre você, mas não crê que é verdade. O espelho continua sendo espelho. A verdade continua sendo verdade. Mas você não consegue enxergar. Você não consegue ver. O problema não está na verdade. O problema está na sua visão, olhando para aquele espelho. E aquele espelho muitas vezes é enganoso. Ele te fala que você não é merecedor. Ele te fala que você não é capaz. Ele te fala que você não é suficiente. E isso pode estar coberto de camadas e camadas e camadas de mentiras, de palavras duras que nós ouvimos a nossa vida inteira, de traumas de comparação, de rejeição. Você tenta olhar no espelho e ver o valor, mas só enxerga falhas. Só enxerga coisas a melhorar. Só enxerga erros. Tenta ver a beleza, mas só vê a imperfeição. Mas o Senhor te falou que você foi feito à imagem e semelhança dele. Mas mesmo assim, você ainda vê algo imperfeito. Mas para isso você precisa crer. Crer nessa palavra que te fala dia e noite, noite e dia. Você é meu filho, amado, aceito, escolhido por um propósito, para uma época, para uma estação que eu te plantei. Para que eu te plantei no lugar, no momento. Não está em nós em duvidar, mas sim se render e aceitar e em compreender o que o Senhor fez nas nossas vidas e o que Ele pode transformar em nós. Que existe uma diferença entre saber e crer. Quando você começa a crer na palavra, você começa a enxergar com clareza quem Deus realmente diz quem você é. E à medida que você anda com o Espírito Santo, Ele vai te afirmando. Então o primeiro ponto que eu passei para vocês foi: reconheça
O segundo, creia. E o terceiro, viva. No versículo 17 e 18 ele fala: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E hoje eu quero abrir meu coração para vocês, compartilhar um dos testemunhos que o Senhor fez na minha vida. Eu cresci sabendo o que a palavra dizia sobre mim. Vivi por 25 anos na palavra. Graças a Deus, Ele me amou por isso. Mas a opinião dos outros ainda se sobressaía. A voz dos outros, do que eu escutei a minha vida, ainda era mais importante do que a voz do meu pai. E desde criança eu comecei a escutar coisas que realmente me marcaram, que me machucaram. Coisas que diziam que eu estava gorda, que eu não estava magra o suficiente, que eu não podia cortar meu cabelo curto, porque senão a minha bochecha ia sobressair e ia parecer que eu era mais gorda. E isso marcou a minha vida e continuou para muito tempo. Muito tempo. E eu comecei a acreditar nessa mentira e as consequências começaram a aparecer na minha vida. Onde eu não podia colocar o meu cabelo atrás da orelha. Onde eu não cortava meu cabelo. E como fuga para essa dor que eu não sabia de onde estava vindo, eu corri para a única coisa que eu sabia. Eu corri para a comida. Eu corria para a comida como resposta das minhas mágoas, como, eu estou passando por uma dificuldade, como ansiedade, eu vou correr para qualquer coisa. Mas, não sei se vocês já passaram por isso, mas esse momento, ele vem, passa, tapa o buraco do dente e depois volta de novo. Não era uma solução. E aquelas palavras estavam impregnadas na minha cabeça. E eu comecei a me tornar aquilo que eu escutei. Aquilo que a minha mente acreditava. E eu comecei a cada vez mais só correr para aquilo que me trazia um prazer momentâneo. E algo momentâneo. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como quebrar o ciclo da minha dor. Eu estava sofrendo, eu estava magoada, eu estava chateada e não importava se 10.000 pessoas falassem, mas você é linda. Não importa. Eu cresci com aquilo na minha cabeça e nunca me deixou. E eu falei, Senhor, já chega, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer. Me ajuda, eu estou no fim do poço. Que um dia, lá em Dallas, eu fui para o CFNI. Fui para o CFNI e eles me disseram, Débora, lá tem um acampamento. Não é do CFNI, mas se você for, a gente paga tudo e você fica lá por uma semana. Não precisa pagar nada. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. E você vai ficar uma semana sem seu telefone. Fiquei, beleza. Tranquilo, vou ficar no momento com o Senhor, no íntimo, sozinha. Vai ser o momento mais divertido. No caminho do acampamento, estava muito empolgada, muito animada. Disse, esse é o dia. Nossa, vai ser tão gostoso, tão maravilhoso. E eu fiquei uma semana sem telefone, uma semana sem receber mensagem, sem ver nada de problema, sem pensar em nada. Ai, que delícia. Cheguei no local e eram umas senhorinhas. Assim, senhorinhas de 50, 60, 70 anos.
senhoras, umas senhoras bem jovens. Bem jovens. E eu cheguei e eu percebi que tinha metade do Sefenai e metade gente que eu nunca fazia ideia de quem era. E eu fiquei, Senhor, eu quero um quarto que não tenha ninguém que eu conheça, porque eu vim aqui só para falar com o Senhor. E é só isso que eu quero, eu não quero falar com mais ninguém. Beleza, eu cheguei na frente, tinha uma mesa. Ela falou o seguinte: você vai pegar um cartão, que esse significa o número do seu quarto. Eu falei, beleza, Jesus, aqui que o Senhor vai escolher. Peguei o cartão, número 3, aqui, por favor. Obrigada. Vamos para o quarto 3, cheguei no quarto 3, olhei para as 3 camas, fiquei, eu conheço essa mala, e essa outra cama é minha. Amém, Jesus. Vou ficar calada, não vou falar com ninguém, não importa, eu vou me excluir, vou ficar sozinha com o Senhor. Amém. E chegamos lá e elas chamaram todas as mulheres. Era só um acampamento de mulheres. 25 mulheres no local. E elas falaram: nós temos um presente para vocês. Nós vamos te dar uma bolsa e as apostilas que nós vamos usar estão dentro. Beleza. Presente. Amo presente. Cheguei lá, mas elas falaram: tem um porém. Quando você vier pegar a sua bolsa, você vai ter que falar quais são suas expectativas para essa semana. Falei, tá bom. Levantei, não fui a primeira. Levantei, peguei minha bolsinha, virei e falei: já chega, eu quero mudar. Estou pronta para mudar. Voltei para minha cadeira, sentei, todo mundo foi, todo mundo passou. E depois desse momento elas deram uma palavra para a gente. E a nossa primeira atividade era escrever num papelzinho roxo quais eram as mentiras que a nossa mente acreditava. Quais eram as mentiras que você estava vivendo. E eu falei, vou escrever tudo. Essa é a hora. Eu falei, não quero mais. Não quero mais estar presa por nada. Escrevi naquele papel. Pensei, ninguém vai ver esse papel. Depois que todo mundo escreveu, a senhorinha que estava responsável pelo evento virou pra gente e falou: agora, uma por uma, vai vir aqui na frente e falar as mentiras que você acredita. Todo mundo olhou pra cara dela e disse: o que está acontecendo? E eu falei, Senhor, não vou falar para metade de gente que eu conheço, outra metade de pessoas que eu não conheço, sobre os meus problemas, as minhas dificuldades. Não quero saber. Vou ficar aqui no meu lugar. E se elas perguntarem, eu vou dizer, não quero. Beleza. A primeira menina foi corajosa. Mulher corajosa. Depois outra senhora foi, de 50 anos. Depois uma menina jovem foi. E eu comecei a escutar tudo aquilo que elas estavam listando, de 70 anos. E eu comecei a escutar tudo aquilo que elas estavam listando. E eu percebi, e eu olhava para a minha lista, olhava para ela, olhava para a minha lista, olhava para ela e ficava: como assim? Você leu a minha lista? Você está vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo? Como assim? Eu não acredito nisso. E isso começou a quebrar meu coração. E o Senhor falou para mim: você vai continuar vivendo assim? Até você chegar nos seus 50 anos e morrer desse jeito? Eu falei, tá bom, Senhor. Levantei da minha cadeira, peguei meu papelzinho roxo. Tinha 25 pessoas ao redor. Olhei para o meu papel e falei: eu não sou suficiente. Eu não sou digna o suficiente. Eu não sou linda o suficiente. Eu não sou suficiente. Eu olhei para baixo, eu não consegui olhar para cima. Eu continuei agarrada naquele papel e falei: por que eu falei? Para quê?
E as pessoas que estavam trabalhando lá colocaram as mãos sobre os meus ombros e oraram por mim. Eu falei: Senhor, esse foi o primeiro passo. Eu sei que ainda não quebrou, mas ainda tem algo por vir. Depois desse momento, nós fomos para o quarto. E as meninas olharam para mim e falaram: Débora, como assim? Você é uma menina tão linda, tão maravilhosa. Como é que você pode pensar isso? Eu falei: gente, obrigada. Aquele sorriso falso. Obrigada. Mas ainda tinha algo dentro de mim que falava: mas elas não sabem como você é de verdade. Mas elas não sabem disso. Elas não sabem daquilo. E durante toda aquela semana o Senhor foi quebrando dentro de mim todas as mágoas, feridas, tudo. Porque eu decidi que eu não aguentava mais, que eu não queria mais viver naquele passado, naquela dor, naquela mágoa que me prendia, que me fazia ver de um jeito diferente, que eu não era suficiente. E na manhã seguinte, nós fizemos um devocional. E no devocional falava sobre Salmos 23. Amo, meu salmo favorito. Depois vem esse. E no final do salmo ele falava: tem uma atividade para você fazer. Você vai cobrir todos os espelhos e você não vai se olhar no espelho por uma semana. Eu fiquei assim, é o quê? É o quê? Eu vou ficar sem meu telefone, não tem problema, mas eu não vou me olhar no espelho para ver se eu estou pelo menos apresentável, se não tem uma remela no olho. Nada. Então cobrimos os espelhos e passamos uma semana sem nos olhar no espelho, só vivendo realmente um momento de intimidade com o Senhor e compartilhando nossas vitórias, nossas fraquezas, umas com as outras. E onde eu estava ferida, todas do meu quarto estavam feridas também. E nós começamos a conversar sobre isso. E eu percebi que à medida que nós íamos conversando, o Senhor ia quebrando as estruturas de mágoa, quebrando as barreiras que nos impediam por muito tempo. E o acampamento encerrou. E eu estava me sentindo a mulher mais linda do mundo. Eu falei: eu não vou olhar no espelho. Ainda não. Vou me arrumar de manhã, ficar bonitinha e não vou olhar mais. Porque eu sabia que se eu continuasse olhando, continuasse me julgando e olhando para aquele espelho e vendo alguém que não era verdade, alguém que a palavra não dizia que eu era, eu ia acreditar naquela mentira novamente. Eu ia ver uma mulher imperfeita. Eu sou imperfeita. Tenho muitas falhas. Muitas. E uma semana depois que eu voltei desse acampamento, eu estava me arrumando de manhã para ir para a faculdade, para o Cefenai. E eu comecei a cantar uma música na cabeça que dizia: You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, so beautiful. Que basicamente dizia: tu és lindo, tu és lindo. E nesse momento Jesus parou e falou assim: você já me viu alguma vez? Eu falei: não, mas eu quero. Se quiser me mostrar agora, eu agradeceria. Aí ele falou: então como é que você canta que eu sou linda? E eu fiquei chocado, é verdade. Como é que eu canto que ele é lindo, que ele é maravilhoso? A palavra fala isso, mas eu não sei, eu nunca ouvi. E o Senhor falou: porque não é sobre a minha beleza externa, mas sim sobre o seu coração. Eu me importo mais com o seu coração do que seu exterior. E nesse momento eu fiquei em prantos. Eu falei: Senhor, eu sou linda, porque o Senhor me chama de linda. O meu pai, que tinha visto
que me viu sofrer, que me viu chorar no banheiro por não achar que eu era suficiente, Ele estava me chamando de suficiente. Aquele pai que me viu chorar por achar que eu não era linda o suficiente, Ele estava me chamando de linda. Aquele pai que me viu no meu momento mais baixo, estava estendendo a mão para eu sair do poço e me chamar de suficiente. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre quem eu sou. Não é sobre quantas vezes eu possa vir num palco e falar: é sobre Jesus, e as pessoas apontarem para mim. Não, é sobre Ele, em todos os momentos. E eu digo para você que não basta você ler 1000 vezes essa palavra se você não crer. Não basta você ler 1000 vezes e crer 1000 vezes se você não viver a palavra. É um combo. Você lê, acredita e vive. E vive o que a palavra fala sobre você. E vive o que a palavra diz sobre você. E vive o que a palavra acredita no seu potencial, naquilo que você pode realizar com as suas mãos. E eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele te chama de filho meu, de minha criatura. Eu te fiz na palma das minhas mãos. Ele te chama de meu escolhido, de minha escolhida. Mas conforme você anda com Ele, conforme você vai andando com o Espírito Santo, e Ele vai falando ao seu coração, e tudo aquilo, todas aquelas mágoas do passado, elas vão ficando para trás. Porque é impossível você andar com o Senhor e não ser transformado. É impossível você andar com o Senhor e continuar a mesma pessoa. É impossível. E eu falo isso porque eu vivi. Eu estou aqui para testificar de que a minha vida mudou, porque eu comecei a andar com um homem. Eu comecei a andar com o meu Deus que morreu naquela cruz para me salvar e te salvar. Ele morreu para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. E andar com Ele é o melhor presente. Viver com Ele é o melhor presente. E eu quero que você saia daqui hoje, que você reconheça que você é criação de Deus, que você creia nisso que Ele te diz, porque não é Débora falando que você é o Senhor falando quem você é. E que você viva uma vida que revele essa verdade. Porque não basta somente reconhecer ou crer, mas você precisa viver uma vida com Ele. Você pode se colocar de pé? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu morreste naquela cruz para me salvar. Porque Tu morreste naquela cruz, Jesus, porque Tu quiseste me resgatar. E eu oro, Pai, que todos aqueles que não sabem quem são, que hoje eles possam ter a certeza de quem eles são em Ti, de que eles são chamados filhos, de que eles são chamados de filhas, de que eles são chamados de escolhido e escolhida minha. Que Teu Espírito Santo venha começar a mostrar as feridas e as mágoas, Senhor, e quebrar cada uma delas. Neste momento, Jesus, o Teu sangue tem poder, o Teu sangue liberta, o Teu sangue cura, e não há nada impossível para o Senhor. E eu creio, Senhor, que este será o dia em que o Teu Espírito Santo trará clareza ao coração de cada um, e trará cura,
e trará, Senhor, a libertação que eles precisam, na área que eles precisam. Seja sentar contigo, Jesus, e reconhecer o que tu falas, seja crer ou seja viver. Que teu Espírito Santo esteja com eles em cada momento, em cada estação, Jesus. Eu te peço, Pai, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer, Pai, milagres, curas nas emoções, na sua mente e no seu coração. Vem, Espírito Santo, nós te damos liberdade para agir. Mostra, Senhor. Revela-te, Senhor.